Vamos começar agora então a nossa discussão, os nossos painéis, trazendo segurança alimentar como um tema principal e abrindo algumas camadas dentro desse tema para que a gente possa aprofundar a nossa discussão. Vamos começar então com produção sustentável. Vamos lá. Num país onde milhões de pessoas passam fome, é preciso produzir cada vez mais. Diminuir o desperdício também. Como fazer o alimento chegar a quem precisa e reduzir custos e impactos ambientais. A agricultura urbana e sustentável é essencial para a alimentação e ainda para preservar o meio ambiente. Dentro dos centros urbanos, é possível produzir 20% das necessidades alimentares das cidades. Se a distância entre o consumidor e produtos é menor, os custos são reduzidos e o acesso facilitado. Há desafios, mas também muitas soluções para levar alimentos mais frescos e saudáveis e ainda gerar mais renda para a população. Agricultura urbana e produção sustentável. Lembro a vocês, durante o painel, se vocês tiverem pergunta, chamem a nossa equipe ou me chamem que vou até vocês para que vocês possam fazer então aos nossos convidados. Recebo aqui para conduzir esse painel a minha colega e apresentadora do Jovem Pan Sustentável, Patrícia Costa. Uma salva de palmas para Patrícia Costa. Bem-vinda, Patrícia. Que bom compartilhar esse espaço contigo. Fique à vontade. Para participar dessa mediação da Patrícia Costa, eu quero receber aqui Armando Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. Secretário, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Por favor. Recebo também Fernanda Claudino, integrante do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Venha para cá, Fernanda. Prazer recebê-la, por favor, fique à vontade. E também Júnior Magini, empreendedor socioambiental. Opa, Júnior. Como vai? Tudo bem? Belo chapéu, bela bolsa, hein? Vamos lá, Patrícia, é contigo. Pegando a deixa aí do chapéu, ele é completamente sustentável, viu? Feito de fibras aí de frutos da nossa Mata Atlântica. Gente, um bom dia. Nós começamos falando aí sobre agricultura urbana e produção sustentável. Eu acredito que é um dos principais pilares aí da segurança alimentar. A gente viu aí dados muito preocupantes em relação ao desperdício de alimentos, né? A gente produz em larga escala aqui no nosso país, mas boa parte desses produtos desperdiçados são ainda na produção. 80% desses 42 milhões que nós citamos aqui nessa abertura. Por isso, eu começo com a Fernanda Claudino, ela também é membro técnica da Unesco, para falar aí sobre essa questão do desperdício, porque de nada adianta a gente começar falando de produção se a gente não mitigar ali na raiz, né, o que acontece hoje. Quais são os desafios aí para a gente diminuir esse desperdício? A Fernanda também tem um livro lançado sobre cadeia de suprimentos, então ela tem essa rastreabilidade desses alimentos, esse conhecimento. Como é que a gente pode diminuir aí esse desperdício para que a gente possa alimentar mais pessoas com o que já é produzido hoje aqui na nossa cidade, no nosso país? Primeiramente, bom dia a todos. Eu agradeço o convite da Jovem Pan e da Patrícia para estar aqui hoje com vocês. E eu vou iniciar minha fala puxando também a organização que o prefeito mencionou aqui, a FAO, que é a Organização para Alimentos e Agricultura, né, da Nações Unidas. Ela fez uma pesquisa em cooperação com a OCDE, que é a Organização para Comércio e Desenvolvimento Econômico, muito interessante sobre esse tema de segurança alimentar, né? Eles trouxeram uma perspectiva de 2024, que é o ano que nós estamos, né, até 2033, relatando que se tivesse uma redução do desperdício dos alimentos em metade, né, da produção global, a gente conseguiria reduzir 4% dos gases de efeito estufa, 153 milhões de pessoas seriam reduzidas
com a questão da desnutrição, e também a gente conseguiria ter uma redução de 26% na fome, né, do mundo inteiro. Então, eu trago esses dados por quê, gente? Porque quando a gente pensa em fome, né, a gente pensa na segurança alimentar, né? Por quê? Segurança alimentar, a gente pensa na disponibilidade do alimento, no acesso da população a esse alimento, que esse alimento tenha condições para que seja consumido e que o sistema né, de produção, ele tem uma estabilidade, ou seja, que ele tem uma resiliência para produzir esse alimento, né? Porque, por exemplo, agora com a questão das mudanças climáticas, né, que a gente vem vendo os impactos, né, em diversas vertentes, a gente vê também o impacto significativo das mudanças climáticas no agro. Então, tem que ter essa resiliência, né, no processo de produção. E para quê? Para trazer essa segurança alimentar que vai garantir a integridade desse alimento para chegar na população, né? Para chegar na ponta. E para isso, a gente precisa pensar na estrutura disso, né? Em todo esse ciclo do alimento, desde o insumo, né? A partir do momento em que é produzido, né? Que ele é cultivado, desde a sua distribuição, até chegar no varejo, que vai para o consumidor final. Lembrando também que hoje em dia nós temos a tecnologia, né, os avanços das redes sociais, e esse consumidor final, né, que eu falo bastante no ESG, na sustentabilidade, é um consumidor final muito consciente, né, dessas informações. Então, por meio da tecnologia, ele consegue ter acesso às diversas, né, fontes de produção daquele alimento. Então, nisso tudo, a rastreabilidade, Patrícia, que você perguntou sobre os desafios, a rastreabilidade, então, ela vem como uma ferramenta para poder garantir essa integridade desse alimento, para garantir a segurança alimentar. O que é rastreabilidade, né? É um sistema de identificação de ponta a ponta, desde lá da produção, né, do cultivo no agro do alimento, até, né, essa distribuição ao consumidor final. Então, a gente vai mapear todos esses processos, né, junto com os fornecedores, tá? Conscientizando esses fornecedores da importância de que esses processos sejam sustentáveis, né, sejam utilizados, assim, recursos, não sejam utilizados recursos em excesso, visando a proteção da água, né, da terra, mas também que tenha a utilização de práticas para que esse alimento tenha uma melhoria, né, que tenha uma qualidade final na sua entrega, tá? Então, a rastreabilidade, ela é muito importante para isso. Ela vai impactar bastante na questão ambiental também. Por quê? Porque um produto que tenha uma rastreabilidade sustentável, né, para chegar até o final, ele não vai ter um desperdício, né? Então, ele não vai ter uma perda desse produto, tá? E também todos os recursos utilizados nessa produção, eles não vão ser desperdiçados, como a energia, a água, né, impactando até nos gases de efeito estufa que são emitidos durante essa produção. Então, é importante ter essa ingerência, né, sobre a cadeia de fornecedores, entender o que cada fornecedor participante daquele processo realiza, né, e que ele tenha essa consciência de que ele é um elo muito importante nessa cadeia, tá? E, nesse sentido, trazendo um pouco para o objeto desse painel, que é a agricultura urbana, a agricultura sustentável, a gente vê aqui um exemplo muito importante, né? Não obstante do agro convencional fazer um trabalho muito importante também, né? Com sistemas e novas tecnologias que a gente vem vendo na esfera sustentável, mas a gente observa aqui no objeto desse painel a agricultura urbana, né?
com essa prática, né, de agricultura, a gente consegue também ter esse rastreamento que é tão importante, né, em ter essa ingerência e essa certeza dessa integralidade, que no fim vai resultar do acesso do alimento para a própria subsistência, né, daquele que produzir, também para o empreendedorismo, né, para a entrega daquele alimento na sua integridade para o consumidor. Então, é muito interessante a gente estar aqui hoje discutindo esse tema, não só pela segurança alimentar, que é um ponto, né, um ponto de reflexão mundial, né? Eu lembrei agora de outro dado da FAO, que cerca de 80% dos países no mundo, inclusive América do Norte e Europa, tem alguma questão com segurança alimentar. Então, a gente vê o quanto é impactante, tá? Então, não só com a segurança alimentar, mas a agricultura sustentável, porque realmente seria uma inovação aí que vai facilitar as práticas sustentáveis. Eu comecei com esse parecer técnico porque o poder público, principalmente a prefeitura aqui de São Paulo, tem unido todas essas pontas, né, para que a gente possa ter uma produção mais sustentável, gerar renda, porque quando a gente gera renda, a gente dá condições também às pessoas de consumirem esses alimentos, né, porque a gente alimenta toda uma cadeia econômica, né, secretário? E alguns projetos aí da prefeitura, eles falam exatamente de toda essa cadeia que a Fernanda citou, que vai desde ali o incentivo para o pequeno produtor, porque quando a gente fala de agricultura urbana, a gente está falando mais de uma agricultura familiar, com poucos hectares de terra, então, que às vezes não tem uma formação técnica para isso. Então, a gente tem projetos da prefeitura que vão ali auxiliar esse pequeno produtor, que passa pelo armazenamento e até pelo subsídio da venda desses produtos, para que a população de baixa renda tenha acesso, né, a produtos naturais e de qualidade para o desenvolvimento pleno, porque não é só alimentar, né, mas alimentar também com qualidade. Fala um pouquinho melhor para a gente sobre esses projetos aí que apoiam a agricultura urbana, sustentável, e como as pessoas podem ter acesso a eles, para a gente começar a pensar nesses sítios ao redor aqui de São Paulo, nos terrenos baldios que ainda existem, e usar o que a gente tem hoje para a produção sustentável, porque aí a gente diminui, que a gente está falando de segurança alimentar, a gente também está falando sobre meio ambiente, porque a gente está falando de uma forma sustentável. Então, quando a gente diminui o transporte, a gente diminui o impacto aí na emissão de carbono, a gente diminui custos também, né, para chegar o alimento até as pessoas. E a prefeitura tem participado pontualmente em cada um desses processos, não é isso? Exatamente. Bom, primeiro, bom dia a todos, cumprimentar a Jovem Pan, nosso CEO, vocês pelo JP Conecta, comentar a Fernanda, o Júnior, os secretários que estão aqui, o Padula, a Soninha, o Aurélio. Bom, a gente tem um programa, né, voltado para a agricultura urbana e familiar aqui na cidade de São Paulo, que muita gente entende que às vezes a agricultura ela é ainda ela não existe na cidade de São Paulo. E 28% da área da cidade de São Paulo é de agricultura, né? Então a gente tem uma área muito relevante na cidade de São Paulo de produção de alimentos e de uma produção de alimentos feito por famílias, né, nessa agricultura familiar, como você falou. Então, a gente identificou esse potencial da agricultura urbana, da agricultura familiar, e desenvolvemos o programa Sampa Mais Rural, que o prefeito Ricardo Nunes comentou aqui na abertura. O que é o Sampa Mais Rural? É um programa que conecta todos esses pontos que você falou. Então, a gente identifica as áreas aqui na cidade de São Paulo que tem esse potencial de agricultura, seja de produção e seja de áreas para a gente poder fazer uma melhoria daquela área urbana, para a gente poder colocar uma horta urbana, por exemplo. Então, nas áreas que são identificadas como potencial de produção, o que a prefeitura faz? A gente chega com o apoio da assessoria técnica rural, por exemplo. Então, os técnicos da prefeitura de São Paulo, os nossos engenheiros agrônomos, vão até as unidades produtivas e fazem toda uma assessoria desses empreendedores, como, por exemplo, o Júnior, que está aqui com a gente. E o que é essa assessoria? É identificando ali qual é o seu potencial da sua terra, qual é a cultura que você produz ali, quais são as dificuldades que você tem, qual é a infraestrutura que você tem, para quem que você está vendendo, qual é o seu ponto de conexão. A
aí, a partir desse momento, a gente identifica como que a gente consegue ajudar. Então, a gente consegue ajudar com os insumos, fazendo uma transição agroecológica, muitas vezes, daquela produção, com maquinário, equipamentos. Então, a gente disponibiliza tratorito, a gente disponibiliza os insumos de bioinsumos, enfim, vários equipamentos e insumos para que eles possam ter uma produção mais sustentável. E também a gente ajuda com mão de obra, porque uma das grandes dificuldades da agricultura familiar é a gente fazer a manutenção daquela terra, né? Então, além dos equipamentos, a gente chega por meio do programa Operação Trabalho com pessoas em vulnerabilidade social que são remuneradas pela Prefeitura de São Paulo para que a gente possa colocar essas pessoas diretamente na terra. Então, é um programa que a gente tem em diversas frentes e na agricultura a gente já tem 900 pessoas trabalhando dentro desses equipamentos para que eles possam conhecer o trabalho da terra, ajudar o agricultor e gerar sua própria renda. A partir desse momento, ele começa a aprender uma nova profissão e, a partir do momento que o programa acaba, ele pode abrir a sua própria unidade produtiva. Também a gente consegue fazer a conexão de mercado, que eu acho que é muito importante também, fazendo com que essa produção que é feita na cidade de São Paulo, ela consiga chegar até os hortifrutis, até os supermercados, até os restaurantes, e tem um grande desafio dessa produção familiar, porque às vezes ela não é na quantidade que aquele restaurante precisa, ele não é na diversidade que aquele supermercado precisa, e a gente pode fazer essa conexão para que às vezes a gente consiga fomentar esses negócios. E também a gente chega com tecnologia, como a Fernanda falou, tecnologia é muito importante no agro também. Então a gente dá aceleração. Então projetos que tenham de tecnologia, a gente consegue remunerar com uma bolsa, seja ela de 30 mil, 40 mil reais para compra de equipamentos, mais aceleração e mentoria profissional desses equipamentos, e a gente consegue chegar com esses produtos até esses agricultores. Então, é um grande programa de agricultura urbana. Hoje, o Sampa Mais Rural já tem aí mais de 500 unidades apoiadas pela Prefeitura de São Paulo. É o maior programa de agricultura urbana do Brasil. E, além desses pontos de agricultura, a gente também tem os pontos que a gente chama de hortas urbanas. Então, aquele ponto, às vezes, viciado de lixo dentro de uma comunidade, a comunidade se junta, melhora aquele local, e nós chegamos ali para transformar aquele ponto para que seja um ponto de agricultura. E aí ele vira uma horta urbana, uma horta em que a comunidade daquela horta e a segurança alimentar chega mais perto da comunidade. Então, são programas... Tá falhando um pouquinho o microfone. Quer trocar? Só para finalizar. Então, a gente consegue conectar essas hortas urbanas próximo das comunidades, chegando até quem mais precisa, quem está em vulnerabilidade alimentar. Então, essas hortas urbanas, o alimento é produzido, recebe assessoria técnica e aquele alimento é distribuído dentro das comunidades, melhorando essa questão da segurança alimentar e também dessa questão da logística, que é tão importante para que esse alimento chegue mais perto, né, fazendo com que ele não venha de outras cidades, mas que esse alimento seja produzido mais próximo, né? Então, a gente consegue melhorar, baratear e também valorizar o alimento, né? Um alimento que ele não tem um transporte tão longo, ele consegue chegar mais rápido e aí ele também não perde os seus elementos ali nutricionais. Com mais qualidade, né? E a gente tem um bom exemplo aqui de tudo isso que o secretário e a Fernanda disseram, que é o Júnior Magini. Ele começou com R$150, gente. Ele tinha um sítio, o último bairro rural aqui da cidade de São Paulo, em Parelheiros. Ele tinha um sítio em que ele viveu e depois de herança ali para a família, vou contar rapidamente a história dele, ele com R$150 começou um projeto para geração de renda para a própria mãe e deixou de ser motorista de ônibus depois que percebeu que ali dava para empreender. E isso só foi possível com conhecimento técnico a partir aí do Sampa Rural e de todo esse apoio também de ONGs e do poder público, né, Júnior? É isso mesmo, Patrícia. A gente é um sítio de agricultura familiar, de resgate da biodiversidade das frutas nativas da Mata Atlântica. O projeto tudo nasceu por amor à Mata Atlântica e depois do meu pai falecer, a gente recebeu a propriedade de herança e não queríamos ser mais uma família que estava picando a sua terra e fazendo loteamento clandestino.
E aí veio a ajuda primeiro do FEMA, que fez um curso para a gente chamado Sementes para o Futuro, que desse curso de um pé de cambuci, hoje a gente tem mais de 300 pés plantados na propriedade. E do cambuci veio as outras nativas. Veio o cambuci, a alvaia, a jussara, a grumichama, a mais famosinha que é a jabuticaba, né, que todo mundo conhece. Então são frutas extremamente nutritivas, que é nossa, da nossa Serra do Mar. Não veio da Europa, não veio da Ásia, não veio de lugar nenhum. É nossa aqui. E foi destruída para o crescimento da cidade, né? Então hoje a gente faz o resgate dessas frutas, transforma em produto para mostrar para o entorno que é possível gerar renda mantendo a floresta em pé. Você não precisa destruir o meio ambiente para ter qualidade de vida. Você pode ter qualidade de vida vivendo em harmonia com o meio ambiente. Eu, igual a Patrícia falou, era motorista de ônibus até 2019, mas desde 2010 trabalhando nesse projeto em conjunto com a minha mãe. E em 2019 eu vi que dava para sair e tocar o sítio. E em 2019 que veio também os projetos que a prefeitura trouxe, que é o Sampa Mais Rural, que é um projeto sensacional. A gente não tem palavras para falar como ajudou a gente. Primeiro veio com assistência técnica, depois veio com insumos para adubar, ensinar como corrigir o solo, e agora veio o POT, que é o Posto Operacional de Trabalho. A gente tem a oportunidade de ter 2 pessoas trabalhando na nossa terra que estava em estado de essa palavra é difícil de falar, de situação crítica na região, que não tinha emprego, não tinha conhecimento, e a prefeitura deu essa oportunidade de eles ajudarem a gente no sítio, pagando um salário digno e ainda dar curso para eles. Eles não estão só trabalhando, eles estão aprendendo a manejar a terra, a fazer poda, a plantar, que daqui a um tempo ele sai do projeto para ser um próprio agricultor na sua terra. Então esses projetos da prefeitura que está impulsionando a gente a crescer e expandir o mercado. Falta muita coisa. Vou falar que está perfeito. Falta muita coisa para a gente acertar. A gente precisa de um selo que regularize o produto artesanal. Que nem hoje nós temos o selo arte, mas o selo arte fala da alimentação animal, do produto feito com origem animal. E a gente não é vegetal, a gente faz geleia de cambuci, geleia de uvaia, geleia de jussara. Quem fala da jussara? A jussara é a espécie mais ameaçada da Mata Atlântica. Para comer um palmitinho de um palmo. Mata-se uma árvore de 10 anos para tirar um palmitinho. Como a gente tem o palmito do pupunha, do açaí, concordo. Vamos falar, mas o melhor do mundo é do jussara. Tudo bem, é o melhor do mundo. Mas extremamente egoísmo do ser humano. Mataram uma árvore de 10 anos que produz uma fruta maravilhosa, que é o açaí da jussara, que a gente fala para o pessoal assimilar o que pode fazer sorvete, geleia, shake, suco. E tá aí, é nosso. Para que trazer o açaí lá da Amazônia, que às vezes a gente nem sabe a origem, está chegando isso aqui misturado com um monte de produto químico. O nosso não é puro. Então é isso, a gente tem de agradecer essas oportunidades que está fazendo a gente dar um próximo passo e fazer o nosso projeto dar certo. E quero convidar todos vocês para conhecer, né, o Polo Ecoturístico de São Paulo, que é o último bairro rural da cidade de São Paulo, o último rio limpo que abastece a Guarapiranga, que abastece essa metrópole com água limpa, está no território e é um lugar que precisa ser preservado, porque a gente precisa de água. E se lá virar mais um bairro da Zona Sul, não terá água na cidade. Então é isso aí, um recadinho que eu queria deixar para vocês. A gente percebe aí um agricultor, né, que conseguiu fazer todo esse manejo sustentável, até com a produção, eles vão mudando o plantio para que isso seja feito, né, sem agrotóxico, tudo de forma natural, e preserva uma mata muito importante aqui para o nosso país, para a nossa região, que é a Mata Atlântica, que hoje a gente possui apenas 25% dela preservadas. Ele falou sobre essa importância desse selo, né, porque de nada adianta a gente ter uma produção sustentável, ter
todo ali aquele apoio, se o consumidor final não tem a garantia, ou até os grandes centros, né, os supermercados, o varejo, a garantia de que tudo aquilo que está sendo colocado é como se fosse um selo ABNT ali. Quando a gente tem o Inmetro, a gente pode confiar, né? A Prefeitura, o Poder Público, tem feito alguma coisa nesse sentido para trazer alguma certificação que dê mais segurança a esses agricultores e também ao consumidor final e ao mercado para vender esses produtos feitos aqui dentro da cidade de São Paulo? Tem sim. A gente está conversando já há algum tempo já, né, nessa questão desses produtos naturais, e esse é um desafio do Brasil, né? Esse é um desafio de todos os lugares, né? Então, seja o mel da abelha, né, que ele tem ali a sua produção, como é que ele vai ser classificado, né? A cachaça de Cambuci, o sorvete de Cambuci, da Jussara, enfim. Esses produtos artesanais, eles passam ali por diversas frentes. Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem uma parceria muito forte com o governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria da Agricultura Estadual, para que a gente possa dar o CAR, né? Então, a gente tem essa certificação e a gente conversa agora com o governo do Estado de São Paulo para que a gente possa fazer uma coisa não só para a nossa cidade, mas para os 645 municípios. Porque não adianta a gente fazer uma certificação no nosso município e esse produto ser vendido em outro município onde ele não vai poder ser vendido. Então, como a gente vive numa região metropolitana, é importante que a gente faça algo de forma global. Então, a gente está conversando com o governo do Estado para que a gente possa fazer uma certificação desses produtos que são super importantes, que geram uma renda super importante para quem ainda é pequeno e quer se estruturar como, por exemplo, o Júnior. E para as pessoas terem mais conhecimento dessa área na agricultura sustentável, rapidamente, Fernanda, como é que a gente pode produzir da maneira como ele disse, né, conservando, pensando no meio ambiente? É possível a gente fazer isso com um manejo totalmente sustentável, respeitando aí a origem da biodiversidade, das árvores, dos frutos e tudo mais, para a gente produzir mais e melhor e dando acesso às pessoas? Patrícia, realmente é um desafio muito grande essa questão que foi colocada aqui da certificação. Parabenizo, né, a Prefeitura por esse projeto, porque realmente é necessário ter essa integridade por todo esse processo. É possível, respondendo a sua pergunta, mas precisa ter uma rastreabilidade, né, com dados confiáveis, né, para que possa gerar essa certificação, e uma conscientização, né, uma educação ambiental, que esse projeto também já está fazendo, né, que é conscientização de todos os elos dessa cadeia, da importância, né, de ter essa preservação. Então, quando a gente fala em produzir da forma mais sustentável, com a prática mais sustentável, que nem o Júnior mencionou, né, a questão do palmito, Jussara, né, aquela prática predatória, a gente vem pensar que é possível produzir de uma outra forma, e isso é conscientização, é educação e parâmetros, né, que vão guiar essa produção. E não adianta também ter só um parâmetro e não ter a conscientização. Então, tem que estar alinhado. E isso que o secretário também comentou, de ter uma harmonização entre, né, a certificação da Prefeitura com o Estado, é extremamente fundamental, porque também não adianta ter todo, né, esse aparato aí para fazer essa produção de forma sustentável, gerando renda aí para o empreendedor, o agricultor, mas se ele não consegue vender e se também não é aceito. Então, tem que ter essa harmonização que é necessária, claro. Então, realmente, é possível produzir, mas é um desafio muito grande, porque envolve educação, conscientização, normas, né, para parametrizar e, claro, né, a resiliência aí para o trabalho de contínuo, né, de ter essa obediência às normas, mas que tenha essa verificação também, tá?
Júnior, ela falou sobre essa importância aí da informação, da conscientização, e justamente isso, né? Você morou naquele lugar ali, 2 hectares de terra durante anos, queria fazer daquilo uma terra produtiva de outra maneira, seu pai tinha esse sonho, mas vocês não tinham a informação necessária para que isso acontecesse, né? E foi fundamental essa conscientização, tanto ambiental, tanto empreendedora, e do poder também de viver dentro do que os recursos que a própria natureza oferece sem agredi-la, né? É isso mesmo, Patrícia. A gente começou tudo em 2012 com uma parceria com o Instituto, que trouxe para o território um movimento chamado Rota Ecogastronômica do Cambuci. E foi a oportunidade que a gente teve para ir levar nossas mudas de cambuci para vender lá. E lá que despertou. Falou, pô, nós temos uma natureza maravilhosa no nosso quintal. Tantas frutas que meu pai fazia o suco e ninguém gostava, porque ele não tinha técnica para fazer aquele suco. Fazia um suco azedo para burro e nós crianças, não, esconde o cambuci que a gente não quer. E aí o que ele fazia? Enchia um monte de sacola e levava para os amigos dele no Brooklyn, na Chácara Santo Antônio, pôr nos bares. Então, que nem o cambuci só servia na cachaça. E não era isso. Minha mãe, como uma boa mineira, e ainda sentindo a necessidade de gerar renda porque meu pai faleceu, ela falou, não, vamos fazer o doce do cambuci. E fez a geleia de cambuci. Aí tudo começou. Indo para os festivais do cambuci, em todo o Cinturão Verde de São Paulo. A coisa foi crescendo. Aí que chegou mesmo os incentivos. Quando o Sampa Mais Rural chegou e trouxe assistência técnica, o pé que dava 10 quilos de cambuci por mês passou a dar 50 na próxima safra. Que nem esse ano a gente passou pelas podas, que o rapaz que trabalha com a gente fez um curso para fazer a poda correta. Porque a minha mãe opera a cozinha, eu opero essa parte aí de trazer as oportunidades, e não sobrava tempo para se dedicar à terra. Então hoje nós temos uma pessoa que é nosso braço direito que ajuda na terra. Então as coisas estão fluindo, e o mais legal disso que não é só a gente. Nós trouxemos várias famílias nesse barco. Embarcaram nesse barco e falou, dá certo, legal. Depois das mídias, ainda que a gente fez algumas reportagens, então tem várias famílias produzindo, e isso que é legal. Eu não quero para mim, eu quero para deixar um legado aí, deixar um local que quando não tiver mais aqui, que os estudantes poderão ir lá no Recanto Magine estudar as frutas nativas. Secretário, rapidamente, como é que a gente pode fazer essa informação chegar a quem precisa? Esses produtores que têm essa terra lá, não sabem o que fazer, né? Assim, herdaram e podem fazer disso tanto um empreendimento para ajudar não só a própria família, como todo ao redor, e também aí contribuir para a segurança alimentar, que aumentando a produção de alimentos aqui na cidade de São Paulo. Rapidamente, porque a gente já está com o tempo terminando. Bom, o programa Sampa Mais Rural, quando ele foi criado, ele não era só um objetivo único só de fortalecer a agricultura, né? Então é isso, né? São os empreendedores, né? Eles são trabalhadores, precisam gerar renda, mas tem essa grande preocupação do meio ambiente, né? Da gente poder fazer a manutenção do Cinturão Verde aqui de São Paulo, a manutenção das nascentes de águas, a questão das mudanças climáticas para que a gente não tenha o aquecimento, e esse programa ele está disponível para todos, né? Então a gente tem a plataforma do Sampa Mais Rural, que é o sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br. Lá vocês vão entender como que funciona, quais são os tipos de assessoria que a gente dá. As pessoas podem mandar o e-mail para a gente vai entender onde que está esse local, a gente faz uma visita técnica, entende se é um local de horta urbana, se é um local de agricultura, qual é o tipo de atendimento que ela precisa, qual é o tipo de apoio que ela vai precisar, e aí a gente vai poder colocar para dentro do programa Sampa Mais Rural. Hoje a gente já tem mais de 3.500 pontos cadastrados e mais de 516 unidades atendidas plenamente, né? Então a gente tem tanto hortifrutis, supermercados, mas também as unidades produtivas, as hortas urbanas, as hortas pedagógicas que ficam dentro das escolas, as hortas medicinais que ficam dentro das unidades de saúde, e a gente está querendo incentivar cada vez mais. Esse é um programa que começou há 3 anos, então em 3 anos a gente
gente conseguiu fazer uma revolução na agricultura na cidade de São Paulo, e a gente entende que a agricultura é um programa que a gente consegue incentivar ainda mais, para que a gente possa ter a manutenção de pessoas como o Júnior na terra, e a gente ter a manutenção dessa agricultura, não só a agricultura urbana, a agricultura familiar, mas também a agricultura indígena, que a gente tem 25 unidades indígenas fazendo produção de agricultura, promovendo essa ancestralidade também do alimento indígena aqui na nossa cidade. Então, é isso, queria agradecer, né, aproveitar o tempo aqui, agradecer pelo convite, parabenizar a Jovem Pan, a São Paulo Negócios, por promover esse debate aqui, que eu acho que vai agregar muito, não só na agricultura, mas na segurança alimentar aqui da nossa cidade. Eu que agradeço a presença aí. Bom, a gente está com o microfone falhando, isso acontece, gente. Tecnologia às vezes falha mesmo, né? Não tem jeito, tem muitos sinais que são interrompidos. Eu gostaria de agradecer a presença do secretário. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco essa manhã, trazendo aí seus conhecimentos técnicos. E também ao Júnior Magini, né, que é um produtor aí de sucesso, gente, que a gente percebe, eu acho que nesses pilares a gente mostra que conhecimento técnico, repassado com bom gerenciamento, pode levar mais produtores à capacitação profissional, geração de renda, geração de alimentos de qualidade, oferecendo isso para toda a população de São Paulo e contribuindo aí para a segurança alimentar. Tem um dado muito importante que aqui na nossa cidade a gente é capaz de produzir 20% de toda a demanda de alimentos que existe na cidade. Então, a gente tem um potencial enorme de, além de utilizar a grande escala aí dos centros rurais, a gente utilizar esses centros urbanos para isso. Muito obrigada à presença de todos vocês. A gente espera aí que tenha contribuído aí bastante com esse assunto, e a gente vai continuar buscando ampliar essas discussões, análises, trazendo exemplos de sucesso, para que a gente possa fomentar isso de uma maneira mais ampla, chegando informação para todo mundo. Cine, é com você. Muito obrigada aqui pela participação com vocês, tá? Imagina, a gente que agradece, Patrícia Costa e seus convidados. E saibam que o cambuci é bom para o diabetes, previne o envelhecimento precoce. A gente toparia tomar o suco mesmo que tivesse azedo, viu? Imagine. Estão convidados para ir lá. Oi? A senhora gostaria de fazer uma sugestão? A gente só tem uma sugestão ali. Empresta o microfone aqui para mim, imagine. Não tem problema, a gente vai rapidamente ali. E é interessante, pessoal, o seguinte: sempre que vocês tiverem pergunta ou alguma nos próximos painéis, podem mandar uns 10 minutinhos antes da gente terminar o painel. A gente abre o espaço aqui para as pessoas. Como é que é seu nome, por favor? Ângela, eu queria dar uma sugestão, secretário, parabéns pelo programa. Os estudantes no caso, a agronomia, poderiam fazer parte do estágio deles, ir até essas regiões que têm muitos terrenos baldios com muito lixo, e ver quem na comunidade tem tempo e gostaria de participar desse programa, e divulgar o programa e oferecer as sementes, o ensino, o treinamento, o adubo, tudo que você falou aí, né? E não esperar só que as pessoas venham procurar vocês, porque muitos não conhecem o programa. Mas se vocês fizerem a associação junto às universidades de agronomia, e porque a gente sabe que os estudantes têm que obrigatoriamente fazer 6 meses de estágio, né, para concluir o ensino. Então, eles poderiam fazer parte dessa parte prática, né? Eles irem até as comunidades e pegarem... tem muito terreno da prefeitura abandonado, cheio de lixo, né? Então daria para crescer muito a essas hortas urbanas. Eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Foi um prazer. Secretário. Obrigado, Ângela. Obrigado pela pergunta. Vou até dar um spoiler aqui, porque a gente ainda não assinou, mas a gente está conversando com algumas universidades, né? O curso de agronomia ele é mais no interior de São Paulo, não é tanto na capital, mas a Faculdade das Américas tem um curso de agronomia, e a gente está fazendo uma parceria com eles para que os agrônomos possam fazer exatamente esse trabalho junto ao Santa Mais Rural, junto às unidades, fazendo estágio, fazendo assessoria técnica rural. E para que a gente possa promover também uma conexão com a educação, acho que no painel onde o Fernando Padula, nosso secretário da Educação, vai participar, mas a gente tem um novo programa que começou agora e que chama Rolê Agroecológico também. O Rolê Agroecológico, ele nós estamos levando os alunos da 6ª série de toda a rede municipal de ensino para
que eles possam visitar um dia cada uma dessas unidades rurais em toda a cidade de São Paulo. Então, todos os alunos da sexta série vão ter um dia de visita a esses locais para que eles possam ver como é que se planta, eles vão colher, eles vão mexer na terra, aquilo que eles colheram, eles vão produzir o alimento ali no almoço, eles vão almoçar aquele alimento que eles mesmos colheram e vão sair de lá com uma cesta com os alimentos para eles poderem levar para casa, para que eles possam sensibilizar os pais dele sobre a segurança alimentar, sobre uma alimentação mais saudável. E esse trabalho, ele também é feito por forma de turismo rural na cidade de São Paulo. Então, uma parceria também com a SP Tours e a Secretaria de Turismo, a gente tem os ônibus turísticos que saem aos fins de semana da região central, visitam essas unidades produtivas e fazem também essa visita de agricultura na nossa cidade. O Recanto Imagine, por exemplo, é um dos locais que recebe o turismo rural, que é o Vai de Roteiro, programa da Prefeitura de São Paulo, e também vai receber também o Rolê Agroecológico, que é esse programa de levar os alunos da sexta série para participar e entender como que funciona a agricultura, porque as crianças, né, elas, ainda mais numa área urbana, elas precisam entender, né, onde que nasce a batata, ela nasce no pé ou ela nasce no chão, né? Como é que faz o alface, né? Hoje o alface ela não sai na impressora, né? Ela sai ali do chão. Então a gente vive ali numa região bem urbanizada, então a gente tem que levar as crianças para conhecer a terra, e a gente tem muita terra, como falou a Patrícia aqui, para a gente poder promover a agricultura na cidade de São Paulo. Não há alface 3D, né, secretário? A gente só tem mais um espacinho para a gente poder seguir então para o próximo painel. Por favor, a última pergunta. Bom dia, parabéns a todos os palestrantes. Meu nome é Marcelo, eu sou fundador da Sua Plantar e eu tenho uma pergunta para o secretário. Secretário, como que o senhor enxerga a parceria de iniciativas privadas para a expansão das hortas urbanas nesses espaços ociosos? Hoje, o meu projeto, eu conecto, através de projetos de sustentabilidade e impacto social, hortas urbanas para expansão e compra desses alimentos para doação. Queria entender do senhor como que você enxerga essa parceria com empresas que estão pensando nessa expansão dentro da cidade de São Paulo e ajudar no combate contra a fome. Obrigado pela sua pergunta, secretário. Obrigado, Marcelo. A agricultura está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, a gente é o maior parceiro do empreendedor, do empresariado. E é justamente essa conexão que a gente quer. É a conexão com o empresariado, a conexão com o mercado, para que a gente possa promover esse trabalho. Então, todo projeto que tem privado também, a gente atende, né? Então, a gente vai até os locais, seja shopping center, que tem, às vezes, ali a horta urbana no teto do seu shopping, aquele local linhão da Enel, a gente tem uma parceria com a Enel, onde a gente apoia os linhões, fazendo com que a gente tenha uma produção rural dentro daqueles locais que tem uma área gigantesca, né? São áreas que às vezes estão degradadas, o pessoal aproveita para jogar o lixo, a gente fazendo a manutenção desse espaço, promovendo a agricultura ali, a gente tem mais um local de permeabilidade do solo, de segurança alimentar e de apoio a esse setor. Então, todas as empresas que quiserem fazer parceria com a gente está super aberto, a gente tem parceria com diversas empresas, Carrefour, Pacto contra a Fome, enfim, entidades do terceiro setor, empresas privadas, OSCs e setor público, a gente está super aberto, porque a gente acha que a união de esforços é que vai promover uma agricultura, uma segurança alimentar na nossa cidade. Bom, uma salva de palmas para Patrícia Costa e seus convidados. Muito obrigado, Patrícia. Senhoras e senhores, muito obrigado. Imagine, vou esperar aquele suco de cambuci na próxima, hein? Quero uma visita sua lá. Opa, se Deus quiser. Obrigado também a quem participou aí com as perguntas.